crescendo ano após ano. E olha lá o detalhe, quando que ele começou a crescer? De 2017 para frente. Olha só o gráfico de pessoa física aí na bolsa. Ele começou a crescer também em 2017 para 2018. O que aconteceu com a B3? Fala pessoal, Guilherme Lopes, investidor, falando aqui. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma ação que tem trazido muitas dúvidas ao investidor. E o investidor ele não sabe o que fazer com essas ações. Se vale a pena comprar mais, se vale a pena comprar já que ele não tem, ou se vale a pena vender se ele já tem essas ações. E por que essa é uma ação que gera tantas dúvidas na cabeça do investidor? Porque ele não sabe se essa ação, se essa empresa, ela pode acabar se prejudicando com uma nova concorrência que pode surgir. E normalmente o investidor dessa ação ele fica muito preocupado se pode acontecer o mesmo que aconteceu com a Cielo, com essa nova ação. Hoje, atualmente, essa empresa que eu vou falar com vocês, ela é um monopólio. Por quê? Porque não existe nenhuma concorrência no Brasil para essa empresa. Então só existe ela reinando sozinha com margens muito altas, mas se chegar alguma concorrência, pode ser que ela sofra bastante. E a ação que nós vamos falar hoje, provavelmente você já sabe, ou já tem uma noção, é a B3, é a nossa bolsa de valores aqui no Brasil. Será que vale a pena ou será que não vale a pena investir nas ações da B3 nesse preço atual aqui agora? Então assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que eu vou tirar todas as suas dúvidas com relação a essa ação, a essa empresa, nesse vídeo aqui hoje. Então se você tem alguma dúvida com relação à B3, se vale ou se não vale a pena investir, se ela está cara, se ela está barata, quais são os riscos aí da B3 nos próximos anos, então veja esse vídeo que eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar de alguma forma. Então vamos lá para o nosso vídeo para você entender em detalhes aqui tudo sobre a B3. A primeira coisa, né, que a gente tem que saber com relação à empresa que a gente pretende investir é o que a empresa faz, né? O que a B3 faz, afinal de contas, como é que funciona a B3. E aqui eu vou dar uma rápida passagem aqui, porque provavelmente você já sabe o que a B3 faz, né? Como é que ela funciona. Então a B3 hoje é a nossa bolsa de valores. B3 significa Brasil Bolsa Balcão. E ela é hoje uma das infraestruturas que faz o mercado financeiro do país, do Brasil, existir. Como é que ela faz isso? Basicamente, a B3 organiza e viabiliza atividades de negociação, pós-negociação, registro e financiamento de veículos e imóveis. E há algum tempinho atrás, lá em 2017, ela fez uma fusão, né, uma combinação de atividades com a antiga BMF Bovespa e a CETIP. E uniu a Bolsa de Valores com mercadorias e futuros, com serviços financeiros ao mercado de balcão. Que uniu a Bolsa de Valores, mercadorias e futuros com serviços financeiros ao mercado de balcão. E se transformou no que é hoje a nossa B3. Então, basicamente isso aí. E do que ela cuida, né? Afinal de contas, quais são os serviços que ela presta? Hoje ela tem soluções de sistemas e serviços para mercado de ações, derivativos de ações, financeiros e de mercadorias, título de renda fixa, cotas de fundos, títulos públicos federais do Tesouro Direto e moedas à vista. Além disso, ela também disponibiliza serviços de listagem para os ativos negociados em seus ambientes e distribuição de dados relacionados a esses mercados. Então, com base nessas informações, você já começa a se situar o que a B3 faz. Basicamente, ela engloba toda a nossa bolsa de valores aí. E atualmente, as ações da B3 elas têm um free float de 78,74%. E free float, se você não sabe, são as ações que estão ali disponíveis no mercado para que a gente possa negociar. Então tem 78,74% de free float. Você fala, Guilherme, estou entendendo aí, mas e com relação a dividendos? Ela é uma empresa que paga, que não paga bons dividendos? Como é que funciona com relação a isso? Olha só, lá no Estatuto Social da B3, ela fala que no mínimo 25% do lucro líquido dela vai ser distribuído em forma de dividendos. E aí você pensa, poxa, 25% beleza, mas 25% é pouco, né? O payout dela é baixo. Mas esse é o mínimo que ela distribui. Quando a gente pega a média de payout, a média de distribuição da B3, ela distribui um payout médio de 91%, ou seja, 91% do lucro líquido normalmente ela distribui em forma de dividendos lá para os seus acionistas.
Então, apesar de ela dizer que o mínimo é 25%, ela acaba distribuindo muito mais. E aqui eu vou te mostrar um gráfico de evolução desses dividendos ao longo dos anos. Você vê que vem crescendo bastante aí o dividendo da B3, fora de 2022 ali, porque só teve o primeiro trimestre ainda, né? Mas você vê ali o grande crescimento de 2017 até 2021. E já você vai entender também o porquê desse crescimento todo de dividendo aí da B3. Já. Continue acompanhando que você vai entender tudo sobre ela, tá? E eu tenho certeza que você vai conseguir tomar sua decisão de investimento depois de ver esse vídeo aqui. Então você pensa assim, atualmente quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos da B3 para que eu consiga avaliar e tomar minha decisão de investimento. E olha só, de imediato poderia dizer que um dos pontos fortes principais ali da B3 seria uma margem líquida extremamente alta. Eu vou te mostrar aqui que absurdo que é a margem líquida da B3. Olha só nesse gráfico aí. A média de margem líquida da B3 é de 52,48% e a atual é de 45,85%. É uma margem absurda, é uma margem muito alta. E quando eu falo em margem líquida alta como um ponto forte da B3, imediatamente eu já penso num ponto fraco da B3 que é diretamente ligado também à margem líquida alta. Uma margem líquida alta, ela atrai muitos concorrentes porque chama atenção, né? Fala, poxa, aquela empresa está conseguindo uma margem tão alta assim, eu vou entrar naquele setor também, naquele segmento, porque eu também quero uma margem tão alta quanto ela. E automaticamente a gente olha que um dos pontos ali de risco, um ponto fraco, eu diria assim, seria um surgimento de um novo concorrente querendo abocanhar essa margem alta que ela tem. Então esse é um dos pontos, eu não diria que um ponto fraco porque ainda não aconteceu, mas é um dos riscos que a B3 tem. Além disso, eu vi um outro ponto forte aí, que é o investimento em análise de dados e inteligência artificial. Ela fez aquisição recentemente aí de uma empresa, a Neoway. A Neoway, ela é focada aí em análise de dados e inteligência artificial. Eu acho de extrema importância, principalmente num segmento, num setor como o que a B3 está inserido, ela investir pesado nessa questão aí. Porque esse é um grande diferencial para empresas desse setor aí, na minha opinião. Então continue acompanhando aí. Você já entendeu o que a B3 faz, como é que ela funciona, quais são os pontos fortes, o ponto fraco da concorrência que eu acabei de falar para você. Então a outra pergunta que você se faz é como é que a B3 está atualmente? Quais são os últimos números dos últimos trimestres? Ela está demonstrando algum tipo de fragilidade que a gente tem que ficar mais atento? Então aqui agora eu vou te dar um panorama geral de como é que é dividida a receita da B3. Como é que a receita da B3 é dividida? Basicamente, ela tem ali uma receita de 45% que vem do volume financeiro médio diário de ações e renda variável, basicamente. Então, em todo o volume financeiro transacionado ali diariamente, a B3 ela ganha muito dinheiro com isso. E esse volume transacionado representa 45% aí da receita da B3. E esse volume financeiro médio diário é chamado de ADTV. Tá? Então é 45% da receita da B3. Além disso, ela tem uma outra fonte de receita que é o ADV, que é o número médio de contratos negociados diariamente. Isso é no mercado de derivativos, câmbio, juros e commodities. Essa receita de ADV representa 22% da B3. Então 45% no volume de renda variável transacionada, depois 22% ali no volume de derivativos, câmbio, juros e commodities. Depois a gente tem 12% da receita da B3 que vem de instrumentos de renda fixa, CDBs, Tesouro Direto, por exemplo. Então 12% vem disso aí. Além disso, ela tem 5% da receita que vem de financiamentos, são soluções para cadeias de financiamento imobiliário e SNG. O que é SNG? Sistema Nacional de Gravames, que é um sistema que gerencia restrições financeiras de veículos. Então 5% vem disso aí. E outros 15% da receita da B3 vem de tecnologia, dados e serviços. Análise de dados, tecnologia e acesso, o Banco B3, vem 15% da receita dela vem aí. E aí a gente totaliza ali praticamente os 100% de receita da B3. Então você já deve ter entendido, inclusive, você viu que volume financeiro negociado, a B3 ela vai ganhar mais dinheiro. Então você já deve ter percebido, entendido que volatilidade para a B3 é muito benéfico, né, para ela, traz benefícios, que é o quê?
aumenta a receita. As pessoas giram muito dinheiro ali, ficam comprando e vendendo bastante, ou seja, alta volatilidade, isso traz receita para a B3. Então, normalmente em anos de bolsa mais movimentada, anos de grande volatilidade, significa que a B3 ela está ganhando mais dinheiro. Então continue acompanhando aí, tá? Você entendeu o que é a B3, como é que ela funciona, os dividendos, free float. Você já entendeu aqui também quais são as fontes de receita da B3. Você entendeu que volatilidade traz mais dinheiro para ela. E aí surge a dúvida assim, beleza, eu sei, já estou entendendo que um dos riscos ali para ela é a concorrência, né? Já que ela tem margens altas e atrai a concorrência. Mas será qual é a perspectiva futura para ela? Com concorrência ou sem concorrência? E para isso, eu vou mostrar para vocês esse gráfico aqui agora, olha aí. Esse aqui foi a evolução da posição das pessoas físicas na bolsa. Se a gente olhar ali, ó, em 2017 para 2018, só tinham mais ou menos 700 mil CPFs na bolsa. E ali em dezembro de 2021, que foi quando foi contabilizado esse gráfico aí, já tinha 4,2 milhões de CPFs na bolsa. Então foi um crescimento muito expressivo, né? A bolsa cresceu aí praticamente 6 vezes nesse período de 4 anos e pouco. E por isso eu queria chamar a atenção daquele gráfico lá que eu te mostrei dos dividendos. Você viu? Vou mostrar para você novamente aqui, ó. Você viu esse gráfico de dividendos aí crescendo ano após ano. E olha lá o detalhe, quando que ele começou a crescer? De 2017 para frente. Olha só o gráfico de pessoa física aí na bolsa. Ele começou a crescer também em 2017 para 2018. O que aconteceu com a B3? Ela começou a ter um grande crescimento de lucro, e aí eu vou te mostrar nesse gráfico aqui agora. Olha lá, a partir de 2017 também, porque naturalmente, se tem mais CPFs na bolsa, se tem mais pessoas negociando ações na bolsa, há um maior volume financeiro transacionado, que é aquele ADTV, que eu mostrei para vocês, que hoje é 45% da receita da B3, ele fica muito maior, porque o volume transacionado aumenta se o número de pessoas negociando ali aumenta também. Ela teve um crescimento muito expressivo desses últimos anos por conta do grande aumento de pessoas físicas ali na bolsa. Então, esse foi o ponto de virada da B3 ali, onde ela teve um grande crescimento nesse período. E o que foi que aconteceu, Guilherme, nessa época aí para a B3 ter um grande crescimento dessa forma? Basicamente foi uma época que começou ali em 2016, início de 2017, o surgimento dos influenciadores digitais de finanças, né, basicamente. Quando surgiu ali o Primo Rico, a Natália Arcuri, Gustavo Cerbasi, lógico que ele já tem anos e anos ali, mas quando ele focou também ali no YouTube, começou a crescer e divulgar essas informações para mais pessoas, isso fez com que o conhecimento chegasse a essas pessoas e elas percebessem que a bolsa era acessível para elas também. Então foi um período ali em que chamou muita gente para a bolsa. E outro fator também foi o crescimento, né, a maior divulgação das casas de análise independentes. Porque antigamente, lá alguns anos atrás, só existiam relatórios, né, de recomendações de ativos ou relatórios falando de empresas especificamente que os bancos disponibilizavam ali. Então o banco contratava o analista fazia ali o relatório e os bancos disponibilizavam. Mas quando surgiu ali as casas de análise independentes, aquela que era focada na pessoa física, isso também trouxe mais atenção para esse mercado, onde as pessoas físicas começavam ali a conhecer um pouco mais e naturalmente começavam a direcionar seus recursos, suas poupanças para lá, para esse tipo de investimento. Então foi nessa época aí que teve um grande boom de crescimento ali na B3. Influenciadores digitais e casas de análise independentes. E hoje, inclusive, cada vez mais vem surgindo conteúdos que democratizam ainda mais esse tipo de investimento. Inclusive, esse conteúdo que você está assistindo aqui agora não existia há alguns anos atrás. Não tinha como você ter acesso a uma avaliação de empresa como essa que eu estou fazendo aqui agora, você assistindo no YouTube de uma forma gratuita, como você está vendo aqui agora. Então, isso facilita muito o investimento das pessoas físicas, né? Agora, é óbvio que esse conteúdo meu que você
está assistindo aqui agora, ele é para quem está em uma outra fase de investimento, digamos assim. É para quem já começou a investir, ou seja, já investe em ações e está buscando aprender sobre as empresas que investe. Mas existem outros canais de investimento aqui no YouTube que são para pessoas que ainda não começaram a investir ou que têm dinheiro na poupança ou em previdência privada desses grandes bancos. E essas pessoas, ao conhecer esse conteúdo, elas vão direcionar os recursos para outros investimentos melhores, como ações, por exemplo. E a partir do momento que essas pessoas direcionam para ações, elas vão precisar conhecer essas empresas que elas investem. E aí, provavelmente, essas pessoas que já estão iniciadas vão procurar os meus conteúdos aqui. Então, esse é um nicho que está crescendo ainda muito. Começou em 2016, essa grande revolução, digamos assim, mas ainda continua com um grande potencial de crescimento. E quem vai se beneficiar com isso? Logicamente, a B3, que é a empresa que a gente está analisando aqui hoje. Se mais pessoas entram na bolsa, se mais pessoas negociam, investem em renda fixa, tesouro direto e negociam ações, mais a B3 vai lucrar. Então, o que foi que aconteceu basicamente nesses 4 ou 5 anos? Um crescimento de 6 vezes o número de investidores na Bolsa de Valores. Só que, obviamente, eu queria chamar a atenção para você de uma coisa aqui. A receita, ela não cresce na mesma proporção que os investidores estão crescendo, que o número de investidores está crescendo. Por quê? Porque eu vou te mostrar nesse gráfico aqui agora, olha aí. Antigamente, lá em 2015, a pessoa fazia o primeiro investimento dela, um investimento mediano mensal ali, de R$ 4.667. E como foi se democratizando o acesso à Bolsa de Valores com os influenciadores digitais, com as casas de análise, esse valor médio ele foi caindo, porque a pessoa via que era mais fácil, via que precisava de pouco dinheiro para investir na Bolsa, então esse valor foi caindo. E na data desse relatório aí, que foi a última data em dezembro de 2021, esse número já estava em R$ 44, que era o primeiro investimento médio do investidor da Bolsa ali mensal, ou seja, saiu de 4.667 para apenas R$ 44 mensais. Isso é muito bacana, porque leva mais pessoas para a bolsa se torna mais democrática, mas aí você percebe que a bolsa ela também não vai lucrar na mesma proporção que o número de investidores cresce. Então você já viu aí que é muito positivo o crescimento, mas o crescimento da receita não vai ser diretamente proporcional, né? Talvez vai vir um pouco menor ali por conta disso. E aí você me pergunta assim, Guilherme, já estou entendendo aqui, basicamente a B3 ela vem crescendo dividendo, mas cresceu porque o lucro cresceu e por quê? Porque o número de investidores aumentou na bolsa. E aumentou por quê? Porque o número de influenciadores veio um boom ali de 2016 para 2017 com casa de análise. Eu já vi o que a B3 faz, eu vi de onde é que vem o principal fonte de receita da B3, que é desse volume médio transacionado aí. E agora a dúvida que surge, Guilherme, é e se chegar o novo concorrente, o que vai acontecer com a B3? Será que ela vai se tornar uma nova Cielo, que vai despencar suas ações ali e tal? Bom, e a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, se acontecer de chegar um novo concorrente, a primeira coisa que você tem que saber é que para esse concorrente começar a operacionalizar a nova bolsa, digamos assim, ele precisa ali em torno de 18 a 24 meses para isso. Então, existe um bom tempo ali até que a B3 sinta o impacto dessa concorrência. 1 ano e meio a 2 anos aí para ela sentir esse impacto. Então não é tão rápido assim. Mas o grande problema é que quando vem a notícia, o mercado ele precifica rapidamente, ele se antecipa rapidamente. Então as ações elas caem de uma forma brusca. Ela não vai esperar até que o concorrente comece a operacionalizar para poder derrubar as ações. Esse é um risco ali com relação a B3, a entrada de um novo concorrente. Mas continue acompanhando que eu ainda vou falar sobre esse concorrente aqui. A gente vai fazer algumas contas simples para você ver se vale a pena ou não investir, mesmo com um concorrente na B3. Então a gente está chegando perto aqui da nossa conclusão sobre a B3. O que a gente pode dizer que é inegável com relação a essa empresa, a B3. O que é inegável? É inegável que ela tem margens excepcionais, tanto margem bruta quanto margem líquida. Ela ganha muito dinheiro e paga bastante dividendo.
Só que o que é fundamental para a gente enxergar em um investimento que a gente pretende fazer? A gente tem que tentar enxergar o futuro da empresa e não somente o momento atual ou o que já passou. Se a gente olhar pelo retrovisor da B3, uma empresa sensacional, um grande crescimento ali de dividendo, um grande crescimento de lucro, inclusive no momento atual, mas a gente tem que olhar o futuro, né? Qual o futuro da B3 para os próximos anos? Já que o passado ele não importa e não faz a mínima diferença se você pretende investir hoje. E para a gente saber qual é o futuro, mesmo num cenário mais pessimista, que é com a concorrência chegando ali forte para a B3, a gente tem que ver qual a estimativa de crescimento para esse setor que a B3 está inserida. Você viu que ela cresceu muito nos últimos anos por aqueles motivos que eu já te falei. Mas vamos imaginar fazer algumas contas aqui de padeiro, algumas contas simples aqui. Hoje a gente tem perto ali de 5 milhões de CPFs na bolsa. Vamos arredondar os números aqui. Imagine que a nossa bolsa cresça, hoje tem 5 milhões, e ela chegue a 30 milhões de CPFs na bolsa daqui a 10 anos. Será que seria muito otimista essa previsão? Eu não acho que esteja tão otimista assim, tão distante assim. Eu acho bem possível um crescimento desse nível aí nos próximos 10 anos. E isso daria um crescimento aí de 6 vezes desse setor como um todo, né, da bolsa de valores como um todo. Mas se a gente colocar aquele risco na conta, né, de entrar um concorrente ali para a B3 e a gente dividisse esse crescimento e agora tiraria esse monopólio da B3 e entraria ali um novo concorrente. Digamos que entre mais um concorrente nesses 10 anos. Então, desses 30 milhões de CPF, imagine que a nova bolsa lá pegue 15 milhões desse CPF e outros 15 milhões fique para a B3. Significa que ela hoje sairia de 5 milhões de CPFs para 15 milhões de CPFs daqui a 10 anos. É um bom crescimento nesses 10 anos. Mas sabe qual seria o crescimento anualizado aí se saísse de 5 milhões para 15 milhões de CPF em 10 anos? Seria um crescimento de 11,6% ao ano no número de investidores da B3. E quando a gente olha esse número, de imediato a gente pensa de 5 para 15 aumentou bastante, mas é um período de 10 anos. Não é aquele crescimento que a gente gostaria de ver aí forte para os próximos anos. É um crescimento bem modesto, inclusive, né? Então, as premissas que eu usei foram duas. Um crescimento de 5 milhões para 30 nos próximos 10 anos no número de investidores. Esquece receita, só número de investidores. E a outra premissa pessimista que entrou um concorrente nesses 10 anos aí para a B3 e dividiu meio a meio ali o número de investidores, metade para um lado, metade para o outro. E aí deu um crescimento médio anual aí de 11,6% no número de investidores da B3. E aí a gente vai ver o preço da B3 atualmente. A gente olha os múltiplos atuais, o múltiplo de preço, o PL da B3, está em torno de 19 vezes ali o preço sobre lucro da B3. E na minha opinião, esse PL de 19 vezes, o mercado ele está mais otimista do que aquelas premissas que eu utilizei ali para a gente fazer esse cálculozinho de padeiro aí. Então, na minha opinião, o mercado está precificando um crescimento maior do que eu precifiquei aqui agora com essa continha simples que eu fiz. Então, na minha opinião, eu gostaria de pagar pela B3 um múltiplo de uma empresa madura, uma empresa sem muita expectativa de crescimento, que iria aí repor ao longo do ano a inflação e mais uma pequena taxa de crescimento aí dos próximos anos. Já que ela, e aí é um outro detalhe aí, né? Ela vai crescer sua receita, porque vai crescer o número de investidores, só que também a margem dela tende a cair, já que outro concorrente vai estar ali brigando por investidores junto com ela. Então, se aumenta a receita, só que a margem cai, o lucro, ele talvez não cresça tanto assim também. Talvez ele tenha um pequeno incremento de crescimento de lucro, mas não na mesma proporção da receita. Então, Guilherme, dê sua conclusão aí, qual a sua opinião final? O que precisaria para você investir na B3, afinal de contas? Então, para finalizar aqui, para você entender esse vídeo aqui, eu buscaria, para eu investir na B3, eu buscaria uma margem de segurança maior. E essa margem de segurança maior me permitiria passar com mais tranquilidade no surgimento de um novo concorrente. Aí você me pergunta, sim, Guilherme, mas que margem de segurança seria essa? Eu acho, na minha opinião, que como eu não esperaria muito crescimento para ela aí nos próximos anos, eu gostaria de pagar um múltiplo de uma empresa madura e sem muito crescimento, ou seja, um PL por volta de 12 vezes ali,
eu já acharia bastante interessante o investimento na B3, já que é uma excelente empresa, ela já demonstrou isso e que paga bons dividendos. Então essa seria a minha margem de segurança ali para investir na B3. E eu queria te fazer uma pergunta aqui agora. Você já se sente seguro, totalmente seguro de fazer seus investimentos, de montar sua carteira de investimentos e investir por conta própria? Ou você se sente inseguro ainda, não tem tanta segurança assim para decidir seus investimentos, para formar sua carteira e sente que ainda falta conhecimento para você? Se você respondeu ali que você se sente inseguro ainda, eu queria te fazer um convite. E o meu convite é para você conhecer o nosso grupo de mentoria. Nesse grupo de mentoria a gente tem mentores, e eu sou um desses mentores, que a gente pega na sua mão e te ajuda com seus investimentos. A gente tem mentorias coletivas todos os meses e a gente tem mentorias individuais também para ajudar na sua estratégia, tanto com ações, quanto com fundos imobiliários, quanto com renda fixa, com ativos no exterior, com criptomoedas. Então a gente pega na sua mão e leva você em direção aos seus objetivos. Para você conhecer sobre o nosso grupo de mentoria, você vai clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo. Então você vai lá, clica no link, você vai saber tudo sobre o nosso grupo de mentoria e pode falar direto com o meu sócio através desse link aqui. Você vai ser direcionado para o WhatsApp, você vai conversar com o meu sócio, tirar todas as suas dúvidas com relação ao nosso grupo de mentoria, tá bom? Eu estou te esperando lá e o convite já está feito. Eu queria te pedir só mais um favor aqui agora. Se você gostou, se eu agreguei valor para você aqui de alguma forma, eu queria te pedir para você dar um like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito. Eu queria pedir para você também se inscrever no meu canal aqui abaixo. Então dá um joinha, se inscreva no meu canal, porque isso vai me ajudar demais. Então, se eu te ajudei com conteúdo, você me ajuda com like e com a inscrição. Lembra que eu te falei lá que a B3 ela cresce com outros influenciadores crescendo o seu canal. Então, se você investe na B3, inclusive, você vai ajudar o crescimento da B3, me ajudando a crescer o meu canal aqui também. Então, dê um like e se inscreva, tá bom? E outra coisa, compartilhe esse vídeo aqui, copie o link desse vídeo e compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas também consigam assistir esse vídeo e ter mais informações sobre as empresas que investem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.